você já pode se considerar aí uma pessoa exclusiva, porque está aqui presente nessa inauguração, vamos dizer assim, do primeiro evento do Smart Kitchen Academy. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Rios e eu ajudo donos de negócios de alimentação a reduzir até 35% nos custos de operação. Bem, como que é possível reduzir, né, os 35%? Tem muita gente que me fez já essa pergunta e é possível graças ao método que eu desenvolvi e que eu chamei de Smart Kitchen. Até meio sugestivo esse nome, né? Que eu apelidei também de método SK. SK de Smart Kitchen, que é cozinha inteligente, trazer inteligência para dentro da tua operação. Uma dessas coisas é que toda a cozinha ela é como uma fábrica ou uma indústria de pequeno porte, porém com produção não seriada. E quando você entende como e por que, isso muda o seu jogo. É importante que você entenda que o teu negócio, mesmo se você ainda está ali fazendo a tua produção em casa, você já tem uma pequena indústria, uma pequena produção. E é importante essa virada de chave na tua cabeça, porque isso vai fazer com que as suas atitudes dentro da sua operação, dentro do seu negócio, sejam diferentes. Aplicando algumas estratégias que esse método traz para você, você vai conseguir acelerar os seus resultados. Você vai conseguir, por exemplo, como a Aline, o Romão, algumas pessoas que eu já ajudei, a Angélica Rubner, que tem uma bakery, uma confeitaria em Orlando, na Flórida, e muitos outros, o resultado deles mudou depois que eles aplicaram uma parte, nem foi o método inteiro, que essa é a primeira turma, mas quem aplicou esse método, ou parte do método, já mudou a sua realidade, mudou a realidade do seu negócio. Eu aprendi que o dinheiro de todo, na verdade, o negócio de alimentação está dentro da cozinha. Isso mesmo, na operação. Todo o seu resultado gira em torno da sua operação. Se a tua operação vai mal, o teu resultado no final do mês também vai mal. Então, antes da gente entrar nessas outras partes mais técnicas, eu também queria te contar um pouquinho da minha história, de como que eu entrei nesse segmento, né? Como que o Fernando entrou na gastronomia, qual que é a minha história com esse mercado de food service, de alimentação. Então, assim, eu entrei na área de gastronomia há mais ou menos 11 anos atrás. Eu sou formado em tecnologia e mecânica de precisão, engenharia mecatrônica e também tenho algumas especializações em gestão de negócios e gestão de projetos. Eu trabalhei muitos anos na indústria metalúrgica, indústria de displays, indústria ótica, trabalhei com desenvolvimento de produto, máquinas, processos, gestão de produção, já fui gestor de engenharia, gestor industrial, de vários setores diferentes. O último que eu atuei antes de entrar para a área de gastronomia foi o setor de auto e motopeças. E aí, em 2010, quando eu entrei no segmento food service, em um fabricante até pequeno, né, de cozinhas profissionais e industriais, eu meio que caí de paraquedas no setor, né? Eu estava meio de saco cheio da indústria automotiva e aí eu fui para o mercado e acabei entrando na área de cozinhas. E eu sempre pensei que no começo dessa minha jornada lá, eu sempre pensei que tinha uma ideia, né, totalmente diferente desse setor de alimentação, de restaurantes, que quando a gente fala setor de alimentação, envolve toda a cadeia, né? Desde hotelaria, hospitalidade, hospital, supermercado, padaria, enfim, uma série de modelos de negócio que envolvem a produção de alimento. Eu comecei a perceber que mesmo sendo assim negócios totalmente diferentes, eu visitava padaria, sushi, hambúrguer, pizzaria, confeitaria, patisserie, enfim, franquia, né, fast food, eu comecei a reparar que existiam alguns padrões em todos eles, tá? Independente do nicho. Alguns deles eram bem semelhantes aos que eu já tinha observado, inclusive nas indústrias. Tem muita metodologia que é utilizada em indústria que ela serve para qualquer nicho. O cara pode produzir sapato, foguete, avião ou carro, não importa.
A metodologia serve, né, para ter o mesmo resultado, independente do teu tipo de produção. E aí eu comecei a reparar que nas cozinhas era muito parecido com o que eu via na indústria, por onde eu tinha, todas, né, que eu tinha passado. E por algum motivo, né, por um outro lado, eu não tinha muito conhecimento ou conhecimento suficiente sobre as técnicas que os chefes, os cozinheiros utilizavam para produzir cada tipo de alimento. E isso era um problema, porque imagina, eu estava na área comercial, eu era um engenheiro que entendia, né, do equipamento, o que o equipamento era capaz de fazer, e eu queria oferecer a melhor solução possível para aquele cliente, inclusive para não perder a venda. Se não, e eu não conhecia a técnica que os chefes usavam. Por exemplo, vai ter muita gente agora que vai dar risada, mas eu me lembro que uma palavra que eu ouvi logo que eu entrei nesse segmento de um processo era gratinar. Quando eu ouvi essa palavra, que ela entrou no meu ouvido a primeira vez, eu juro para vocês que eu associei com alguma coisa com grama. Não sei por quê, mas eu associei com grama. Vocês veem como eu não sabia nem cozinhar, não sabia absolutamente nada de alimentação. E por conta disso, eu sempre gostei de estudar, né? Isso já é uma característica minha. E aí, cara, eu falei, eu preciso aprender isso. Eu não quero chegar mais num restaurante. Alguns restaurantes eu chegava para atender, né, o chefe de cozinha ali, que às vezes era o dono do próprio restaurante. E quando ele vinha falar de alguns processos, como gratinar, que eu comecei no início a associar com grama, não sei porquê, e depois observando e aprendendo outros processos, né, de cocção, de preparação. Quando ele falava corte julienne, eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. E aí eu falei, bem, gente, eu tô no mercado, eu tenho que aprender esse negócio. E aí o que eu fui? O que eu fiz? Eu fui atrás de mais conhecimento. Só que eu não queria ter que fazer, tipo, uma faculdade de gastronomia. Cara, uma faculdade de gastronomia demora tempo e tal, e ensina um monte de coisa. Eu não queria ser um cozinheiro, né, um chefe. Eu queria encontrar uma forma de aprender para conversar com eles no mesmo nível, falando de processo, de produção, de como fazer, por exemplo, uma carne, isso, aquilo. Eu queria conversar com eles de igual para igual. E aí eu fui buscar conhecimento. Por isso, naquela época, inclusive, nem tinha muita faculdade de gastronomia. Se a gente for parar para analisar aqui, eu estou pensando em 2010, tinham pouquíssimas faculdades de gastronomia também. Então, as opções eram poucas, a faculdade, por ter baixa oferta, né, de curso de gastronomia, também eram caras, e o principal problema para mim era tempo. Eu não queria ter que esperar tanto tempo, porque eu não queria aprender tudo de gastronomia, eu queria aprender uma parte específica, que era inclusive um pouco mais técnica. E aí, um dia, né, eu entrei num intensivo de 5 dias, um curso de culinária comercial, né, posso falar que é comercial, não é profissional, voltada para restaurante, EAD, já naquela época, EAD à distância, ministrada por alguns chefes que tinham restaurantes estrela Michelin na Austrália. Como eu já falava inglês, eu comecei a pesquisar, inclusive, fora do Brasil, algumas coisas, e eu achei esse curso de culinária que, cara, até hoje eu falo que foi um dos melhores cursos que eu entrei na minha vida, porque ele foi super rápido, foi coisa de 5 ou 6 dias, o dia inteiro, e lá ele ensinou todos os tipos de processo de cocção, e assim, eles por terem estrela Michelin, eu lembro que naquela época estava em ascensão, estava muito forte a gastronomia molecular, que o Ferran Adrià, que é um chefe do El Bulli lá da Espanha, tinha criado esse novo jeito de cozinhar, né, com gastronomia molecular. Isso estava no auge. Aqui no Brasil nem mal se falava disso, eu só ouvia nos grandes chefes como o Alex Atala e outros chefes renomados, até que tem estrela Michelin aqui também. Eu só ouvia falar disso por esses caras. Então, era um curso que já estava muito à frente do que o mercado brasileiro já praticava na época. Então, por isso que para mim foi muito enriquecedor, porque a partir daí é engraçado, porque eu comecei a ter mais conhecimento, porque eu peguei conhecimento com os melhores do mundo, de processos de produção, de como cozinhar, de como fazer cada processo para uma carne, para um peixe, para
carne vermelha, né, para um peixe, para um frango, como fazer vários tipos de pratos diferentes, com técnicas diferentes. E aí, conforme eu fui aprendendo aquilo, e com a minha visão, que era uma visão de processo, porque o meu interesse era aprender aquilo para oferecer o equipamento que entregaria aquele processo, eu comecei a cada vez mais me aprofundar. Eu tive essas aulas, eu me lembro que os chefes, um deles era o Jorge Calombares e o Matt Moran, que eles foram até, acho que juízes de um Masterchef Austrália, se eu não me engano, e foi muito bom esse curso, me abriu a cabeça. Então, assim, para quem não sabia nada de processo de cocção ou de processo de produção de alimento, depois desse curso com esses chefes, eu passei a entender coisas que a gente não tinha nem aqui no Brasil ainda, como, por exemplo, o processo de sous vide. Foi nesse curso que eu aprendi bastante sobre sous vide, sobre regeneração de alimento com o forno combinado, por exemplo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas ainda também muita gente não conhece. Então, eu fui me aperfeiçoando e buscando, né, cada vez mais conhecimento nesse mercado, e foi aí que eu tive um grande insight também, porque para fazer dar certo aquilo que eles estavam me ensinando, era necessário ter um controle que eles tinham lá, inclusive, sobre algumas variáveis de processo, né, algumas variáveis durante o processo de cocção. E isso só era possível através de alguns tipos específicos de equipamento ou ferramentas, né, que a gente nem tinha no Brasil. E aí, para replicar um prato assim de maneira perfeita, uma das coisas que eu aprendi era fundamental ter maquinário correto, processos bem controlados. E por mais óbvio que isso podia parecer, ninguém pensava, ninguém tinha muita noção de como dimensionar e especificar o equipamento correto para fazer esse tipo de coisa. Então, um tipo determinado de produto. Então, assim, o passo seguinte que eu tive que fazer, inclusive, para me aprofundar mais, foi em outros tipos de equipamento também, conhecer mais outros tipos de equipamento, não só aqueles que naquela época a empresa que eu trabalhava produzia. Eu tive que participar de feira, eventos, eu tive que, não só no Brasil, aqui, por exemplo, eu visitei e visito até hoje FISPAL, Equipotel, ABF, que é uma feira de franquias, onde eu aprendi muita coisa também, trocando ideia com as franqueadoras, conversando com eles, entendendo modelos de negócio. Fiz grandes amigos de grandes franqueadoras, e nisso a gente eu fui adquirindo, puxando cada vez mais conhecimento para atender todo esse nicho de mercado, né? E aí eu participei de feiras fora do Brasil, como a NRA em Chicago, a Host em Milão, a FHA em Singapura, a Hostelco em Barcelona, enfim, várias feiras, vários eventos, aonde eu ia para buscar principalmente conhecimento e aprender também, né, o que a gente tinha lá fora de produto e de equipamento e de ferramenta que a gente não tinha ou precisava desenvolver aqui. Inclusive, em 2011, eu fui para Las Vegas e passei 7 dias só observando as operações de cozinha de alguns dos maiores hotéis do mundo, como Bellagio, Planet Hollywood, The Mirage. Para quê? Porque lá nessas operações eu tinha já acompanhado operações pequenas, mas lá, só para vocês terem uma noção, eles chegavam a fazer 30 mil, 40 mil refeições por dia. Então, eram cozinhas muito grandes, com equipamentos mais modernos, né, com bastante gente ali na operação, e eu queria ter esse aprendizado, não só de projetos, vamos dizer assim, até de médio tamanho, 10 mil, 12 mil refeições, mas eu queria projetos grandes para eu entender se o padrão que eu já tinha observado em projetos pequenos, em negócios pequenos, se repetia nos grandes também. E esses padrões começaram cada vez mais, independente do tamanho do país. Olha que loucura, gente. Independente do país que eu visitasse, aqueles padrões que eu observei em vários negócios aqui no Brasil se repetia em negócios ao redor do mundo. Não importa onde eu fosse, era sempre aqueles padrões que eu observei, anotei de operação, eles se repetiam. Então,
isso começou a ficar cada vez mais claro para mim, que era o princípio de um desenvolvimento de um método. E aí, depois que eu tive essa experiência, né, em Las Vegas, eu comecei a enxergar alguns erros e acertos, né, desde o projeto da cozinha que os arquitetos fazem, até quando você está fazendo também, já está com a tua operação rodando e está fazendo o produto até ele chegar no cliente. Tinha uma época que só de bater o olho numa operação, eu já conseguia enxergar todas as variáveis, né, e isso eu consigo fazer até um pouco melhor até hoje. Só de olhar na operação eu consigo identificar várias variáveis, várias coisas, parecendo que eu estou olhando uma matrix, assim, né? Aonde pode ser melhorado, aonde pode ser alterado, porque depois de você observar e anotar, e identificar padrões, identificar variáveis, indicadores de que aquilo está uma operação melhor, mais rentável ou não, você vai criando, né, lastro e também método para que você consiga gerar o mesmo resultado. E aí é que está o ponto, porque eu comecei a ver que não importa o tamanho do negócio, você tem que pensar grande desde pequenininho, porque se você pensa grande desde pequeno, você vai implementar já no começo método e metodologias que vão te acompanhar durante toda a tua trajetória, até você ficar grande. Então, esse método que eu desenvolvi, justamente, ele te acompanha não só agora, quando você é pequeno, mas ele vai te acompanhar até a tua evolução para o teu negócio expandir, crescer, enfim. E depois desse controle sobre as variáveis de processo, né, para cada tipo de execução, que eu fui aprendendo também que as execuções diferentes, então, dentro do método ainda tem a questão das exceções. Então, se você tem um tipo de execução diferente do outro, por exemplo, hamburgueria e confeitaria, mesmo assim é possível enquadrar esse método dentro do que você faz e ele vai te dar o mesmo resultado. E eu comecei a aplicar esse método, ainda trabalhando nessa empresa de cozinha, nos negócios dos meus clientes. E eles começaram a ter assim resultados incríveis. Todos os clientes que eu comecei a atender, depois que eu comecei a aprender, viajar, trazer esse know-how e apresentar para esses clientes que eu atendi, esses restaurantes, franquias, eles começaram a realmente ser mais lucrativos, ter menor custo, né, da operação. E aí o meu próximo passo, né, para desenvolvimento desse método foi começar a traçar literalmente qual era esse ganho, qual era essa redução, qual era o ganho, e isso variava de um negócio para outro, eu precisava ter um padrão. E se o teu negócio é um negócio de alimentação, eu sei que esse caminho é através da operação. E por isso que eu estou aqui hoje. O resultado que você vai ter com esse método é redução de mão de obra, você vai ter uma redução de estoque, eventualmente, porque você consegue, eu vou te mostrar como trabalhar com estoques mais reduzidos, dependendo, óbvio, né, da região que você está. Você tem um pouquinho de diferença de prazo de entrega, então dá para a gente fazer um estudo em cima disso, para que você trabalhe com o mínimo de estoque possível. Eu vou te ajudar a reduzir desperdício, custo de limpeza, muita gente não contabiliza isso, mas quando você termina ali, por exemplo, o horário do almoço e vai para um outro horário de atendimento, você tem que fazer a limpeza de tudo, né? E dependendo de como você monta essa operação, essa limpeza pode ser mais onerosa para o teu negócio ou não. E é isso também que a organização e esse método te ensina, reduzir esse tipo de custo, até o custo de limpeza, manutenção de equipamento, né? Custo de produção, padronização dos produtos. Cara, padronização dos produtos faz toda a diferença para o seu cliente que já comprou uma vez com você, volte a comprar. Porque, como eu falei, ele compra confiança. E aonde você entrega confiança no cliente é na padronização do teu produto. E nesse método, um dos pilares fortes, né, das aulas que a gente vai ver aí pela frente e que fazem a diferença, vão fazer a diferença para a fidelização do seu cliente,
é você entregar sempre a mesma qualidade. E isso a gente vai aprender aqui no método. Você vai melhorar a produtividade, ou seja, a quantidade de produto que você faz por hora. Você vai ter controle de processo, controle de qualidade, controle de shelf life dos seus produtos. Se você ainda não tem, nós vamos implementar isso. E, principalmente, você vai aumentar a lucratividade do teu negócio, porque quando você reduz os custos da sua operação, essa redução automaticamente aumenta o teu lucro. É isso que você tem que entender. Quando eu mexo na minha operação e melhoro a minha operação, automaticamente toda a redução de custo que eu tiver, que eu estou te prometendo aqui até 35%, isso tudo vai refletir diretamente no resultado final, no lucro do teu negócio. E essa vai fazer uma diferença enorme para o teu sucesso, para a tua expansão, para o teu próximo ciclo evolutivo, se você é um negócio que ainda está em crescimento ou que vai crescer. Então, para te falar um pouco sobre o que realmente você vai aprender, eu vou falar para você agora aqui do que tem em cada módulo, o que você vai aprender com esse método. Então, o módulo 1, que é o módulo de entender, como a gente falou, né? Entender o teu negócio, entender a tua operação e, a partir daí, planejar e remodelar a sua operação. Você vai aprender como definir o tipo de produto e cardápio. Você vai aprender a definir o seu avatar ideal. O que é o avatar ideal? É o teu perfil de cliente, porque isso vai mexer com o teu tipo de cardápio. Então, nós vamos definir o teu tipo de avatar, nós vamos elaborar a ficha técnica, a ficha de processo, como elabora, precificação de produto, indicador financeiro, a gente vai falar de alguns que é importante você ficar de olho, organizar e entender a sua necessidade de faturamento para que o seu negócio seja rentável, que é o que eu chamei de budget ou orçamento. É importante você entender o que é orçamento do teu negócio, o que são os sistemas de gestão, como que você implementa o sistema de gestão, como selecionar o melhor sistema de gestão para o seu modelo de negócio, os 5 setores que todo negócio de alimentação tem, que isso também é um padrão, entender a necessidade de cada um desses setores, os princípios de gestão de negócio, né, mentalidade de grande empresa, você também vai aprender os 3 P's de todo negócio, que são, como eu comentei, pessoas, produtos e processos. Nós vamos falar sobre os 3, como eles se interligam e como você treina essas pessoas, os principais modelos de entrega. Então, por exemplo, existe hoje muita gente que está optando pelo negócio de Dark Kitchen. Quais modelos de entrega que eu posso explorar através da Dark Kitchen? Será que você tem que ficar preso somente a motoboy ou a um entregador externo, seja próprio ou até de algum aplicativo? Existem outras formas? Sim, existe. E é isso que você pode oferecer para o teu cliente. Eu vou te explicar como, porque estratégia de divulgação do teu negócio, isso também a gente vai falar. Como que você faz também para trabalhar as datas comemorativas, feriados, Páscoa, mês, enfim. Eu vou te dar algumas estratégias de mercado para você potencializar isso, para que a tua marca esteja sempre apresentando algo novo para o teu cliente, fidelização de cliente, como se comunicar com a equipe e ter melhor resultado, como dividir a equipe melhor na tua operação, se você já tem algumas pessoas trabalhando com você, estratégia para aumento de venda e posicionamento da sua marca no mercado. Eu vou te ensinar, olha só, como criar um anúncio fácil, de maneira simples, atrativo, usando uma ferramenta gratuita, que grandes empresas de cozinha, né, grandes negócios de alimentação, já utilizam essas ferramentas para criar aqueles posts bonitos, enfim. E eu vou te ensinar como é que você faz isso. Engenharia, psicologia de cardápio. Se você tem um negócio de salão, isso faz toda a diferença. A psicologia de cardápio vai influenciar na decisão do teu cliente e vai aumentar a lucratividade do teu negócio. Então, você vê que só no módulo 1 já é praticamente um curso inteiro. Então, isso eu estou falando do módulo 1 ainda. O módulo 2, que é o módulo de normas técnicas, termos e regulações, eu vou virar uma chave na tua cabeça
e você vai entender que essas normas, esses termos, na verdade, são diferenciais competitivos para o teu negócio. Então, eu vou te mostrar por que existe mais ciência, né, como eu já falei, química, matemática, física na operação, do que a maioria imagina. Eu vou te ensinar termos gastronômicos, medidas e unidades importantes que você precisa conhecer. Eu vou falar sobre a RDC, nós vamos dar uma debulhadinha ali na RDC 216, os principais pontos que você precisa atender, e a CVS 6, para que você durma tranquilo, né, com o teu negócio e você não tenha nem receio de aparecer um fiscal lá na tua empresa, porque você sabe que você vai estar ali cumprindo todas as normas. Normas de instalação, isso é importante, gente. O que eu vejo de gente gastando 2, 3, 4 vezes com uma obra, com uma reforma, porque fez da maneira errada, porque não conhecia a norma, não conhecia a forma correta de instalar os equipamentos. Tudo isso você vai aprender. Norma de instalação elétrica, hidráulica, de gás, de exaustão, portaria 371 do Inmetro. Eu tenho certeza que a maioria aqui nem ouviu falar disso. E isso faz total diferença para a segurança elétrica dos equipamentos que você compra. Então, olha quanta coisa que você não olha, que são eventuais pontos cegos que você vai aprender aqui. Você vai entender que as normas, por exemplo, elas são sua aliada também na segurança do teu negócio, e você pode reduzir custos com isso. Qual é a diferença de contratar diferentes tipos de profissional para fazer um determinado serviço no teu estabelecimento? A gente vai falar sobre esses profissionais: manutenção de equipamento, alvenaria, manutenção de exaustão. Tudo isso eu vou te explicar como funciona, qual é a melhor forma de você fazer. Norma de exaustão também vou te explicar que isso é uma norma que pega bastante, dependendo do local, em grandes capitais, né, e dependendo da região que você está. Se você tem muito edifício próximo, se você não conhece a norma de exaustão, você tem que refazer a exaustão. Eu já vi restaurante refazendo 3, 4 vezes. Então, ao invés de gastar uma única vez, acaba tendo que gastar mais vezes para refazer o sistema de exaustão, porque não fez da forma correta, da forma que a norma exige. E aí, muitas vezes, da primeira vez que você faz, não dá para fazer uma adaptação para se adequar nas normas. Você tem que trocar tudo. Então, imagina você ficar com a operação parada, ter que refazer eventualmente alguma alvenaria, e isso vai virando uma bola de neve no teu negócio. E eu quero evitar que você faça isso, você tem essa necessidade. Quando a gente for falar de equipamento, por exemplo, porque a gente vai entrar nessa parte de por que todo negócio é uma indústria, a gente vai falar os principais processos de produção realizados em diversos tipos de operação. Eu vou listar aquilo que eu falei para você lá atrás, que eu aprendi, né, com esses chefes que eu tive aula lá na Austrália. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão, quais processos vocês vão precisar adotar no teu cardápio, no teu negócio, para facilitar a sua produção. Eu vou te ensinar sobre as categorias de equipamentos que a gente tem aí no mercado, o tipo de equipamento de cada setor, não importa se você tem confeitaria, hamburgueria, pizzaria, a gente vai falar sobre equipamentos para cada um dos nichos, né, de vocês. E aí vocês vão aprender, inclusive, dos nichos de outros setores, né? Se eventualmente você quer empreender uma outra área de alimentação, sei lá, você trabalha com hambúrguer, quer trabalhar com pizza ou quer trabalhar com massa, então é possível você fazer essa migração, e você vai entender como que você faz isso, quais tipos de equipamento você vai ter que usar. Eu vou falar sobre equipamento de cocção, de refrigeração, vitrine, conservação, preparação. Tem muita gente que conhece muito pouco o quanto os equipamentos de preparação são acessíveis, e você perde muito tempo fazendo trabalhos manuais, onde você não tem um padrão e você também não consegue reduzir os seus custos e reduzir o tempo que você precisa para fazer uma determinada produção. Então, esses equipamentos de preparação, vocês vão ver, tem muita coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece em várias áreas. A gente vai falar de mobiliário de inox, equipamento de higienização, ninguém vai te ensinar sobre isso,
E eu vou te mostrar como que você aplica alguns desses equipamentos para reduzir o teu custo de higienização do restaurante, da loja, do ambiente, da operação. Eficiência energética, eu vou te explicar como é que você calcula isso para tomar uma decisão entre um equipamento e outro, para que ele seja mais barato, o custo de funcionamento por hora dele para você. Eu vou te explicar profundamente sobre CookShield. Muita gente pode ser até que esteja em uma área que não usa, mas é importante que você conheça, porque isso pode ser aplicado em, no mínimo, 8 áreas diferentes dentro da gastronomia. Então, é importante que você aprenda. A gente vai falar sobre práticas e máquinas que vão poder mexer com a sua manutenção, vão auxiliar na sua manutenção, fazer os seus ingredientes renderem mais. Imagina que você tem um dispositivo que faz, por exemplo, o teu óleo durar mais tempo numa fritura. Então, você consegue, o óleo que você troca em 2, 3 dias, né, necessariamente, você poder trocar em 10, 15, eventualmente, dependendo do dispositivo que você tiver que colocar. Então, dá para você ganhar muito conhecendo mais sobre os equipamentos. Os critérios de seleção, a gente vai falar sobre os tipos de aço. Tem muita gente que comete muito erro nessa seleção, começando pelo tipo de aço. Por que serve cada liga? Para que serve cada liga? Por que eu tenho que escolher uma liga A, B ou C de equipamento? Porque também vai influenciar no valor do produto. CookShield, quais featurings, né? Quais, eu chamo de featuring, mas quais opcionais, vamos falar assim, que você pode exigir, por exemplo, se você vai comprar um equipamento, que aquele fabricante te entregue o produto com aquele opcional, porque ele pode te reduzir, por exemplo, o consumo de gás em até 40%. Então, são coisas que a gente vai te ensinar e que você já vai começar a coletar resultado de imediato. Você pode fazer algumas pequenas alterações, inclusive, na sua operação, trocando alguns equipamentos por outros mais eficientes, sem investir dinheiro, olha só, sem investir grana, e a própria economia do equipamento paga o upgrade dele. Então, como é que você faz isso? É isso uma das coisas que eu vou te mostrar. E como desenvolver o melhor layout produtivo para o teu negócio. Isso é o que normalmente você paga para um arquiteto fazer. Mas você sabendo como que você tem que montar a sua produção, a sua operação baseada em critérios, baseada em método, você vai precisar ainda, eventualmente, do arquiteto? Sim, ele vai ter que fazer alguns trabalhos de prefeitura, mas na hora de determinar como será a tua operação para te gerar resultado, você não fica dependente de um profissional que muitas vezes não conhece de produção de alimento. E eu vou falar para vocês que a maior parte, 99% dos arquitetos de mercado, não conhecem operação de cozinha. Mesmo quem tem aí, eu já encontrei profissionais que estão aí há 10, 15 anos no mercado, mas pararam no tempo. Eles não se aperfeiçoaram. Então, você acaba seguindo, se você seguir o que um profissional assim te recomendar, você vai montar uma operação pouco produtiva, pouco rentável, onerosa por mês para você manter. Então, é importante você entender também sobre layout, para que no seu próprio negócio, ou nos próximos, né, que o que eu quero é que você abra vários negócios, você consiga aplicar esses conceitos e determinar a melhor produção, o melhor fluxo de operação possível. Então, isso você vai aprender com critério como fazer isso nesse módulo. E, por fim, eu vou te explicar todas essas metodologias industriais que eu vi durante toda a minha carreira, como que você adapta dentro da sua operação e qual é o benefício. Então, você vai aprender a fazer, por exemplo, cronoanálise para aplicar no seu negócio. Você vai aprender, isso é importante? Sim, isso vai na sua ficha de processo. Padronização da produção, né, com a ajuda dos equipamentos. Kanban, sistema de melhoria contínua, manual da qualidade, manual de boas práticas, apontamentos de processo de produção. Você vai aprender, se você já tem um negócio, independente de ser delivery ou salão, você vai aprender o que é o KDS, como que ele funciona, o que ele te ajuda ali na operação, como identificar, analisar e tratar gargalos de produção, autonomia operacional, como é que você faz
Isso é uma coisa que também você vai aprender no quarto módulo, para que você saia da operação, você que é dono do teu negócio, não precise trabalhar na operação, na produção com a tua equipe. A tua equipe consegue fazer tudo o que precisa no padrão que você precisa, que você estabeleceu, sem você estar presente. E isso existe um método para fazer e você vai aprender. Homologação de fornecedores, você vai aprender como homologar fornecedor da forma correta, como negociar com o teu fornecedor da forma correta. Fluxograma de operação, é importante você ter isso em vários setores da sua operação, para que o operador ou o seu colaborador que esteja ali trabalhando, ou até para você mesmo, se você está trabalhando nesse momento sozinho ou sozinha, que você consiga entender qual é o próximo passo. E agora, qual é o próximo passo? Então, você tendo esse fluxograma à vista, né, para você, vai fazer toda a diferença. Como você organiza o teu estoque, organização de estoque também faz diferença. Como que você faz a programação de compra, isso é importante também. Os 4 principais indicadores de produção, você vai aprender a medir e analisar. E quais são esses indicadores? Mão de obra direta, que é a mão de obra que está ali na operação produzindo o teu alimento, os materiais de processo, os tempos, tempo na produção é tudo, né? E a produtividade. Esses indicadores, esses 4 principais, que eu coloquei como 4 macro principais, serve para qualquer modelo de negócio, mesmo um negócio pequeno, e você consegue medir o quanto de eficiência você tem. Então, assim, logo nesse módulo, você vai tirar, com certeza, ali no primeiro, as maiores dúvidas que você tem. Você vai aprender muita coisa sobre desmistificar essa questão do CMV, você vai ver isso na prática, você vai ver a divisão da mão de obra. Se você tem já um negócio montado e você tem salão e delivery, como que você administra isso? Como é que você faz essa divisão de mão de obra para que você não atrase nenhum nem outro? Se você só trabalha em casa com entrega, né, com delivery, como é que você vai padronizar o seu processo para que quando você crescer um pouquinho ali o teu negócio, ou tiver uma demanda maior, você possa colocar uma pessoa para te ajudar ou contratar funcionários e não perder tanto tempo no treinamento dessas pessoas. E como que você faz isso? Existe um método. Então, tudo isso eu vou te ensinar para que esses métodos vão te acompanhar, essa metodologia Smart Kitchen, ela vai te acompanhar durante todos os seus ciclos evolutivos, desde quando você está em casa até se você virar uma grande rede ou uma rede de franquias no futuro. Esse método vai te servir em todos esses processos evolutivos. Eu vou te explicar, inclusive, quais são os ciclos evolutivos de todo modelo de negócio de alimentação. Existe um padrão? Existe. E é isso também que eu vou te mostrar e vou te colocar na direção de chegar em qualquer um deles, o que você determinar que é melhor para o teu negócio.